Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal, tudo bem? No filme clássico sobre o mercado financeiro chamado Wall Street, lá de 87, o Gordon Gekko, que é o personagem do Michael Douglas, um clássico também, solta a famosa frase: "O dinheiro nunca dorme". Mas uma jabuticaba nossa é que o dinheiro dá uma dormidinha aqui sim, já que os mercados no Brasil não operam de forma ininterrupta, certo? E aí, a cada feriado, como no carnaval, fica aquela preocupação dos traders e dos investidores de como vai estar o mundo na nossa volta. E aí, a gente vai pro bloquinho posicionado ou não? Mas tem vezes que essa jabuticaba não é de toda ruim. A ressaca do CPI, a inflação americana que veio mais salgada e saiu agora na terça-feira e chacoalhou os mercados lá fora, não foi tão ruim assim para os ativos brasileiros no retorno. Digamos que deu tempo do Engov fazer o seu efeito. Inclusive porque, outra jabuticaba nossa, o Brasil inventou esse conceito de meio feriado na quarta-feira de cinzas. E aí, ainda na parte da manhã de ontem, um diretor do Fed ajudou dizendo que é importante não se ficar se julgando a tendência da inflação a partir de um número só de um mês, e que a meta de 2% do Fed se baseia no PCI e não no CPI, que é um outro indicador de inflação. Outra que veio a público tentar acalmar as coisas foi a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é a Janet Yellen. Para ela seria um tremendo erro ficar se concentrando em pequenas flutuações de preços e não enxergar as tendências maiores e de longo prazo. E para ela a inflação está caindo de forma decisiva, palavras dela. Enfim, os dois tentaram dar uma minimizada nesse dado mais alto, só que de qualquer forma o mercado empurrou o cenário básico de primeiro corte de juros por parte do Fed lá para junho. Lembrando que já chegou a ser março essa discussão. Um argumento para o nosso câmbio e para a nossa curva pré-fixada não terem performado tão mal quanto o Ibovespa, que desvalorizou aí perto de 1%, pode ser essa ideia de que se o Fed atrasa esse primeiro corte de juros, o nosso Copom poderia reduzir o ritmo de cortes da Selic por uma queda de 0,25 por reunião. E juro caindo mais lentamente aqui ajuda na nossa moeda, ajuda na nossa renda fixa pré, mas atrapalha a bolsa. Agora, de qualquer forma, uma soma de outras coisas pesaram contra o nosso índice, contra o Ibovespa aqui. Uma delas foi a decisão do MSCI de permitir que as empresas brasileiras que são listadas lá fora sejam também elegíveis para os índices MSCI Brasil. Para quem não conhece, a MSCI é uma gigante mundial de índices de mercado e que serve muitas vezes de referência para fundos passivos que são enormes, com bastante ativos sob gestão. Então isso pode criar uma pressão compradora significativa para os papéis dessas empresas brasileiras que estão listadas lá fora, só que acaba diminuindo a atratividade da bolsa brasileira na margem, que não tem essas ações listadas aqui, né? A outra que pesou contra o Ibov foi a queda do petróleo, depois dos estoques terem subido nos Estados Unidos, mesmo com a sequência de notícias ruins no fronte geopolítico. A taxa de utilização das refinarias americanas está caindo há umas 5 semanas seguidas no inverno, o que não é um bom sinal de demanda por petróleo. Dito isso, também é importante a gente perceber que a Bolsa Americana precisou só de 24 horas para apagar esse susto do CPI. Então o apetite a risco segue lá, tá on. O Bitcoin também cruzou $50 mil essa semana, mais que o dobro do preço de um ano para trás, né? E bateu sua máxima desde 2021, mesmo depois daquele lançamento frustrante dos ETFs da cripto. No caso do SP500, tem sempre também o argumento de que a bolsa ela não desgosta de inflação alta, desde que não descambe para juros muito mais altos. E basicamente também porque as empresas grandes elas conseguem repassar custos na época de inflação alta, então a bolsa ela tem que ser vista como um ativo nominal também. Ela anda positivamente com a inflação, de novo, desde que essa inflação não descambe e precise chamar juros bem mais altos, que não parece ser o caso agora. Então uma conclusão disso tudo, que não é muito diferente do que a gente já tratou por aqui, né? É que essa última pernada da inflação global rumo às metas dos bancos centrais, ela é mais brigada, como nos últimos quilos de uma dieta, como eu costumo lembrar. Bola dividida, então, é mais razoável então, a gente supor que os juros caem depois do que antes e menos do que mais, quase que independente do país que você esteja pensando. Mas, de qualquer forma, tem que também ter em mente que o viés do juro curto global é para baixo e não mais para cima, o que sempre vai fazer alguém se coçar para comprar ativos de riscos que caírem demais. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.